Pois bem, dando prosseguimento então às nossas aulas sobre as teorias demográficas, a partir de então a teoria, né, retornando então, regressando um pouco à aula de ontem, aliás, a última aula, melhor se dizendo, né, eh, a teoria então malthusiana ela previa então uma catástrofe em escala global em função justamente ah, da uma crise, né, em função da não compatibilização entre crescimento populacional e produção de alimentos. E aí, então, essa teoria, obviamente, que ela foi muito estudada, ela sobreviveu ao tempo, e a partir de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, as nações perceberam, de fato, que era necessário, era imprescindível que se pensasse um mundo, né, na qual não houvesse tanta desigualdade, porque a paz dependeria essencialmente de uma diminuição dessa desigualdade, dos povos e das nações terem acesso às condições básicas de possibilidade de desenvolvimento econômico e social, e isso, obviamente, não nos conduziria a um terceiro conflito mundial. E aí, então, basicamente, as nações, né, junto, né, da Conferência de São Francisco, que deu origem à ONU, que extinguiu as Ligas das Nações e criou a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, que existe até hoje, aí, se dividiram em dois grandes blocos, né, de países. Né? Um bloco deles analisava o problema do subdesenvolvimento e da pobreza que causa essa desigualdade e que possivelmente pode conduzir os países a conflitos, como sendo razões históricas conectadas a um momento da história que nós comumente chamamos de colonialismo e de imperialismo, ou seja, o colonialismo no Novo Mundo, na América, e o imperialismo no novíssimo mundo, né, e na África, né, a partilha da África, aquela questão horrorosa que existiu aí no século XIX. Então, essas raízes aí conduzem os países ao subdesenvolvimento. Porém, alguns grupos de pensadores se apoiaram na ideia de Thomas Robert Malthus e postularam, criaram essa teoria chamada neomalthusiana. Se você perguntar, professor, qual é o texto que traz a uma teoria neomalthusiana? Não existe, porque essa teoria malthusiana ela foi evoluindo, vários pensadores trouxeram essas ideias e um dos marcos delas é o chamado Clube de Roma, que foi, né, um documento, né, instituído, né, o Futuro das Nações em 1970, final de 1970, né, se reuniram na cidade de Roma, na Itália, por esse motivo tem esse nome, e que diziam da seguinte forma, né, ou a síntese do seu documento, o Futuro das Nações, dizia mais ou menos isso. Olha, a Terra é como se fosse uma grande espaçonave, e ela tem, né, os recursos para um número limitado de pessoas. Se a população começar a crescer muito, né, haverá um número muito grande de pessoas para uma quantidade de recursos limitados. E isso automaticamente conduziria a guerras, conflitos, pandemias e uma série de outros fenômenos que atrapalhariam o desenvolvimento do planeta. Essa é a teoria, esse talvez seja um dos textos mais, uma das teorias mais não malthusianas que eu posso indicar para vocês. A questão é que os países, né, a um grupo, né, dos países desenvolvidos e também, né, alguns dos membros que hoje a gente chama dos países emergentes ou em desenvolvimento diziam que o crescimento demográfico elevado, ou seja, o número médio de filhos por mulher, a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade muito grande, muito elevada, fazia com que, basicamente, os estados-nações, ou seja, os países, precisassem investir muito em educação básica, em saúde básica, e aí então esse número elevado de indivíduos conduzia basicamente a uma, digamos assim, a uma sangria dos recursos, né, dos impostos recolhidos pelos governos. Eles não conseguiam basicamente investir, né, na educação tecnológica, na educação superior, no sistema econômico e automaticamente, né, esse número elevado de crianças, né, essa taxa de natalidade e fecundidade muito elevado conduzia os países
a pobreza. E aí, então, basicamente, né, falta de educação pressupõe salários baixos, subemprego, submoradias, sub tudo, ou seja, abaixo daquele mínimo que se espera de tudo. Então, basicamente, essas teorias, elas diziam isso, que um número elevado de nascimentos, ou seja, uma elevada taxa de fecundidade e natalidade, conduzia os países ao subdesenvolvimento e à pobreza. Veja, de todas as teorias, malthusiana, não-malthusiana e a reformista, que é a próxima que nós vamos analisar, todas elas têm alguma lógica, todas elas têm algum, digamos assim, ponto que é relevante e que tem evidências científicas para, ser baseada. Porém, o que nós precisamos compreender é que gastos sociais não pressupõe essencialmente não avançar econômico e socialmente. O porquê eu digo isso? O próprio livro deixa essa alguma frase sobre isso aí na página 120, e eu preciso afirmar isso também com vocês. A Alemanha, o que era a Prússia no passado, etc., teve a unificação da Prússia, gerando, né, a Alemanha, o que nós conhecemos atualmente. Depois fez uma guerra com a França, derrotou os franceses na chamada Guerra Franco-Prussiana. Esses foram os primeiros que organizaram o sistema educacional. E avançaram muito econômico e socialmente. Japão é outro exemplo disso. Né? O Japão basicamente investiu muito em educação e hoje é um país desenvolvido. Então, basicamente, o que a teoria neomalthusiana, ela gostava muito de focar aonde o recurso é investido, né? E quais são as razões do subdesenvolvimento. E aí ela apoia, né? Ela se apoia justamente no crescimento demográfico acentuado. Vejam bem, obviamente que um crescimento demográfico acentuado, ele tem sim as suas consequências do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social dos países. Todavia, não necessariamente ele é a causa essencial do subdesenvolvimento e, consequentemente, da pobreza. Nós precisamos analisar essas questões por outros prismas que nos permitam ir além, né, avançar no debate sobre essa condição que é o subdesenvolvimento e a pobreza. Eu sempre gosto de comentar com os alunos que do ponto de vista tanto malthusiano quanto neomalthusiano, uma das questões que mais se debatem é a fome. A fome como sendo o principal elemento, né, da diferença entre as pessoas dentro das nações e entre as nações. E eu sempre costumo falar para as pessoas, né, e isso seria um grande avanço. Eu não discuto a fome, né, eu não discuto, eu não gosto de discutir a fome. E o porquê não? Em 2000, nós tínhamos um pouco menos de 7 bilhões de habitantes e nós tínhamos 6 bilhões, desculpa, e nós produzíamos alimento para 9 bilhões. Nós tínhamos aí um excesso de produção, ou de capacidade de produção, né, basicamente aí de 3 bilhões de pessoas. Ou seja, o grande problema é a capacidade distributiva disso. Você pleitear, ou os países pleitearem uma política distributiva dos recursos, nada mais é do que colocar em prática uma política equitativa. Equidade é tudo. Então, por esse motivo, eu não gosto de debater a questão da fome. Não porque eu acho que não seja importante, porque eu acho que, para mim, essa é uma questão vencida. A questão é como. Tornar ou como distribuir melhor essa produção, né, e como evitar os desperdícios em determinadas camadas da sociedade. Pois bem, eu encerro por aqui esse vídeo sobre a teoria neomalthusiana. Um abraço, até mais.